eu vejo a curva de juros muito premiada, seja do lado dos juros nominais, seja do lado de inflação. A gente está falando de ativos indexados à inflação que pagam mais de 7% ao ano. Isso é muita coisa, né? Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez com Na Mesa com a Gestão. Só que dessa vez a gente tentou fazer algo diferente para vocês. Ao invés de tentar escolher um assunto específico ou um gestor específico, eu logo trouxe todo mundo, que aí nessa a gente já consegue discutir um pouco mais. Tem muita coisa acontecendo, muita incerteza, e eu quero a ajuda deles para a gente poder navegar um pouquinho melhor nesse ambiente e até poder trazer alguns insights para vocês na hora de tomar decisão. Hoje eu tenho aqui o André Caetano, que é o responsável pela mesa de renda fixa, trouxe o nosso Rodrigo Santoro, responsável pela mesa de renda variável, o Daniel Pettini, responsável pela gestão dos fundos multigestores, que olha toda a indústria, então esse cara tem bastante coisa para poder compartilhar com a gente hoje. Trouxe o Vitor Toffolo, que é o responsável pela mesa de crédito privado. Trouxe o Cleiton Rodrigues, que é o responsável pela mesa de ETFs, que são aqueles fundos fechados, negociados em bolsa, e também a parte de internacionalização, que está olhando para fora, levando a gente para fora. E o Fernando Monteiro, que é o responsável pela mesa de multimercado. Então, se vocês olharem, eu tenho de tudo um pouco aqui. E eu quero começar essa conversa, sem perder tempo, logo com o André Caetano, com a pergunta mais fácil do dia. André, o que vocês estão fazendo hoje na mesa de renda fixa? Como é que vocês estão navegando nesse ambiente que quem está assistindo a gente sabe que não está molezinha? Parafraseando o Paulinho da Viola, né, já que você falou como é que a gente está navegando, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. É o que a gente tem feito ali. A gente tem procurado ajustar o risco dos fundos para um cenário como esse que você falou, de bastante incerteza, né? A gente virou o ano ali, talvez um dos piores momentos que a gente vinha vivendo aí na renda fixa, né? O final do ano passado. O ano veio transcorrendo aí ainda com muitos acontecimentos, mas de certa maneira ele vinha numa toada um pouco melhor, né? Então, se a gente pegar ali ao longo de janeiro a junho, os ativos começaram a performar melhor, não só na renda fixa, né? Os ativos de risco de uma maneira geral, né? Então, do ponto de vista de macroeconômico, acho que a gente estava começando a clarear um pouco, né? Para o Banco Central, a inflação caminhando para a direção que ele quer, talvez não na velocidade que ele deseja, mas na direção que ele quer, a atividade arrefecendo a despeito ali do emprego ainda no nível bastante alto, né? Quando a gente pensa do lado externo, o Fed, talvez o Banco Central americano podendo começar a cortar juros agora em setembro, né? O próprio fiscal, né? A gente não entende que vai ter uma solução com o arcabouço, mas com mais uma vez o arcabouço sendo cumprido. Então a gente veio ao longo do ano incrementando o risco de uma maneira muito paulatina, daí vem o tarifaço em juros. Dá aquela sacudida, você pega o tabuleiro e estraga tudo, né? A gente está nesse momento agora de colocar de novo as peças no lugar, né? Felizmente a gente estava, como eu falei, posições um pouco menores, apesar de virmos ao longo do tempo aumentando um pouco, né? Então o que a gente tem feito é tentar trabalhar de uma maneira um pouco mais tática, né? É difícil saber qual é o impacto que a gente vai ter, o resultado final dessa história do Trump, não só do Trump, né? Tem questões geopolíticas, a gente está passando por inúmeras intempéries aí no mercado que de fato trazem muita volatilidade. A gente logo vai estar tendo uma discussão mais quente sobre eleição no Brasil. Então assim, são vários elementos que nos fazem acreditar que o melhor é manter de fato a vela aí um pouquinho mais recuada, né? E navegar devagar, mas vejo oportunidades, obviamente, né? Como eu falei, essa questão do tarifaço, é difícil saber se é um ruído, né, de curto prazo, mas, na minha opinião, certamente a gente vai ter impactos de médio prazo com relação a isso, né? Então, qual vai ser o impacto final na inflação? Uma coisa é o que vai acontecer logo agora, uma coisa é o que vai acontecer mais na frente. Lembra do pós-Covid, né? Boa. A gente vive ainda o mundo se ajustando a esse pós-Covid, né? Um mundo com inflação mais alta, juros mais altos, né?
Então a gente viu muita coisa sair um pouco fora do lugar e a gente vem ajustando, acho que as nossas bússolas e tudo mais para poder justamente achar qual é o melhor caminho, né? A gente não pode esquecer que taxa de juros a 15% acaba trazendo aí uma certa tranquilidade para o investidor, ou seja, o retorno nominal, especialmente de estruturas pós-fixadas, né, acaba sendo um retorno nominal muito bom. A gente está falando de mais de 1% ao mês. Quando você vai para os ativos incentivados, então nem se fala, né? Fica ainda melhor, né? Então, assim, o que a gente tem tratado é de preservar ali o capital, né? A gente tem um passivo que é um pouco mais conservador, então a gente tem cuidado de proteger o capital do nosso cliente, por isso as posições mais reduzidas e tudo, mas ainda eu particularmente com viés um pouco mais otimista para frente. Eu acho que a gente vai ter oportunidades na renda fixa, como nos outros mercados. Vejo o Banco Central conseguindo aí, a duras penas, né, mas reconstruir sua credibilidade. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? Então as expectativas vão caminhando aí para mais próximo da meta, que é o que ele precisa. Então, assim, eu acho que em algum momento a gente vai ver o mercado conversando mais sobre, talvez, quando pode começar a cortar os juros, né? Então, tudo indica que o próximo ciclo de juros no Brasil seja um ciclo de queda de juros. Eu acho que isso, para a renda fixa, é muito positivo, como é positivo para a Bolsa, como é positivo para os multimercados e tudo mais, né? Então, assim, eu vejo um cenário, a despeito de toda essa turbulência e tantas incertezas, eu ouso dizer que eu tenho hoje mais dúvidas que certezas, né? Eu acho que é honesto falar isso, né? Mas com as poucas percepções que a gente tem do futuro, eu ainda tenho um olhar um pouco mais otimista. Eu acho que a gente pode caminhar para juros em queda em algum momento. Eu acho que isso acaba impactando o humor de uma maneira geral, né? Eu vejo a curva de juros muito premiada, seja do lado dos juros nominais, seja do lado de inflação. A gente está falando de ativos indexados à inflação que pagam mais de 7% ao ano. Isso é muita coisa, né? Você está falando de curva de juros a 14%, 15%. Isso é aplicar por pouco mais de 3 anos e ter 50% de retorno. É muita coisa. Então, assim, realmente o ambiente hoje é difícil, né? É incerto, mas a gente tem bastante prêmio nas curvas e tudo mais. Então, assim, agir de uma maneira tática, tentando ali capturar os movimentos do dia a dia e com muita calma e montando uma posição mais estrutural para poder pegar esse movimento mais de longo prazo, quando isso acontecer. E vamos imaginar que quando vier aí para a mesa as discussões de eleições e tudo, certamente vai ter volatilidade, mas certamente também vai ter oportunidade. Então, eu vejo ainda com bons olhos, né? Eu acho que a gente vai caminhar para algo mais positivo à frente. Deixa eu aproveitar e, assim, tentando traduzir um pouco do seu dia a dia. Vocês estão mais táticos, onde você troca mais de posição com maior velocidade, ou você já tem algo até mais estratégico? E algo que eu queria ouvir até do Nando também, para saber, dado um pouco desse cenário do André, que eu acho que é comum a todos, se vocês estão trocando um pouco mais de posição, se vocês estão ficando posições muito mais distantes de hoje, com vencimentos mais longos. Como é que vocês têm feito atualmente? Você está mais estratégico, mais tático? Olha, Rafa, ali na renda fixa a gente tem diferentes tipos de passivos, né? Então a gente tenta ajustar justamente para adequar ao que o cliente espera. Mas de uma maneira geral a gente sim está menor e com posições que, por serem pequenas, a gente consegue entrar e sair com mais facilidade. Então essa postura mais tática hoje o core do que a gente tem feito. Óbvio que a gente tem posições estruturais, como eu falei, a gente tem, por exemplo, passivos de previdência com juros reais acima de 7%, seria até um desserviço meu com o meu cliente não ter alguma coisa ali para ele poder capturar isso no médio e longo prazo, né? Assim, é bastante juros, né? Então, as posições estruturais elas são ainda pequenas e sim olhando mais Mas já é mais estrutural, você já quer carregar um pouco mais no portfólio, esperando amadurecer essas posições, do que ficar tentando ali acertar o momento do dia ou da semana. Sim, a ideia do estrutural é essa, né?
esse olhar para o médio prazo, do que a gente imagina que possa acontecer, né? Acreditando que esse prêmio, apesar dele poder ser ainda um pouco mais alto, como a gente tem visto, né? A gente vem aí em momentos onde o que parecia bom ficou ainda melhor, né? Mas nada nos impede de ir começando a construir essa parcela estrutural do portfólio para poder capturar isso no médio prazo, longo prazo, né? Que para os passivos, em especial de previdência, por exemplo, isso é muito importante. Sim, boa. E Nando, na renda fixa ainda, que eu sei que você vai conseguir opinar em todas elas aqui, na renda fixa ainda, você tem uma visão parecida? No multimercado você consegue talvez ter um pouco mais de agressividade? Você consegue traduzir um pouco o seu dia a dia pro pessoal? Não, claro, eu acho que o que o André colocou vale, né, peso 2, né, para os multimercados. A gente tem uma flexibilidade muito grande, né, inter e intraclasses. Né, e o que a gente vem exercendo, né, nos últimos meses, né, principalmente ao longo de 2025, 2024 você teve um movimento de piora muito monotônica, né? Você não teve grandes sobressaltos, né? O mercado brasileiro foi, num contexto geral, né, monotonicamente piorando, né, ao longo do ano. Os juros, falando especificamente de renda fixa, né, os juros nominais tiveram uma abertura de 500 basis points, né, de uma forma muito suave, né, ao longo dos 12 meses. Né. Esse ano não. Né, esse ano a gente está tendo uma performance muito positiva, né, dessa classe de ativos, mas com muito solavanco, como o André comentou. Essas possibilidades da gente migrar, né, de um ativo para outro, né, juros nominais para juros reais, alongar durations, encurtar duration, ter ao longo, né, de algum período posições enfim, mais negativas, né, a despeito do compactual do cenário do André, né, a gente vai, o final dessa história vai ser um final de história feliz, né, mas isso nos dá a liberdade de ter posições até, né, táticas, né, um pouco mais negativas. É o que a gente vem fazendo, né, no começo desse ano. A gente tinha um risco muito concentrado em juros reais, felizmente, né, com uma combinação de o mercado precificando um ciclo de alta adicional ao que o Banco Central já vinha sinalizando, né, no final de 24, e uma inflação implícita muito alta, né, no mercado de juros reais. Né, a gente trocou muito do risco de juros reais para juros nominais, isso foi muito positivo para os fundos. Eu diria que foi o movimento mais acertado que nós fizemos ao longo de 25, né, e prospectivamente não dá para ter uma postura muito diferente do que a gente teve. Como o André falou, o calendário, né, de Brasil e de mundo vai ser um calendário, no mínimo, incerto, né, para não falar que vai ser muito incerto. A gente vai entrar aí num período eleitoral em Brasil sempre, né, tivemos surpresas positivos e negativos, então não dá para imaginar que, né, nos próximos 2, 3 trimestres a gente vai ter alguma coisa muito diferente. Né? Então, essa postura tática, né, buscando se aproveitar de movimentos de curto prazo, ela vai ser fundamental. E eu adicionaria, as carteiras estão trabalhando, né, e até onde a nossa vista alcança, vão continuar trabalhando com bastante defesa, muitos riscos reversos. Eu acho que a gente tem, felizmente, no mercado hoje, algumas possibilidades de proteção que nos parecem muito baratas frente ao que a gente imagina. Por exemplo, né, uma inflação implícita que saiu de níveis próximos a 7,5% para níveis próximos a 4%. Né? Nos parece uma proteção muito boa, né, para carregar nos portfólios, caso o pior aconteça. Então a gente tem, eu diria que, né, essas diretrizes, muita flexibilidade, e gastar, eu diria, o mesmo tempo, né, na montagem de estratégias com
tentar pensar em riscos reversos para nossos portfólios. Isso eu falo de previdência, falo dos fundos condominiais, dos nossos fundos exclusivos, vem sendo fundamental. Tá bom. Ainda na renda fixa, né, acho que a gente está se aproximando também de um ciclo de corte do Fed, né? Sim. Então aí tem mais uma forma de diversificação, mais oportunidades lá fora também, então a gente acaba... Então a renda fixa também pode ser lá pode fora. ser lá fora, então a gente tem uma coordenação de bancos centrais subindo juros lá atrás, e agora a gente pode estar... Sem dúvida, né? Acho que o Brasil está sozinho, né, nesse processo. Os últimos anos foram anos para o Brasil de pouca sincronia com os ciclos globais de juros, né? A gente continua desincronizado, mas o que a gente pode, a despeito de toda essa bagunça que o tarifaço gerou, eu acho que dá para afirmar que o pior, né, em termos globais de inflação passou, está para trás. Né? A gente já tem aí boa parte dos bancos centrais desenvolvidos um processo, inclusive, né, de finalização do afrouxamento monetário. Eu acho que agora vem o Fed. Né? O Fed tem bastante espaço monetário para flexibilizar. Pode entrar num mega trend de queda de juros. Exatamente. Então, acho que faz todo sentido, né, que, prospectivamente, a gente tem algum tipo de sincronia, né, de Brasil nesse contexto global. Perfeito. Boa. E eu combinei com eles, antes de começar, que, de repente, eu poderia fazer alguma pergunta fora do que a gente combinou, e eu queria conversar com o Pettini. Também é um cara que eu vou explorar bastante, porque, enquanto o Nando olha todas as classes, o Pettini olha todas as classes e a indústria como um todo. E eu queria fazer uma pergunta simples, eu não vou te colocar na fogueira. Eu queria saber, considerando, você viu que a gente falou aqui um pouco, que a gente tem um otimismo, porém cauteloso. Eu tenho usado bastante, estou mais ou menos tentando traduzir. Você tem visto algo parecido na indústria? Você tem visto a indústria já tomando muito risco? O pessoal está leve? Como é que você tem sentido hoje esse ambiente como um todo? Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Sim, Rafa, acho que se a gente olhar ao longo do primeiro semestre, acho que dá para voltar um pouquinho mais, né? Os últimos 2 anos, como o Nando comentou, foi um inverno muito longo para essa indústria, né? Indústria de multimercado e renda fixa também, muito difícil, né? Por conta desse ciclo de política monetária global muito incerto, né? O pós-Covid, como o André falou, bagunçou tudo, né? Bagunçou o comportamento da inflação, bagunçou o comportamento da política monetária, isso afetou demais a rentabilidade dos fundos. A gente teve uma esticada de taxa de juros aqui, que fez com que essa indústria sofresse muito nos últimos 2 anos. Dito isso, os gestores já vinham desde o finalzinho do ano passado, meados do ano passado, com risco muito baixo nas carteiras, né? E esse ano, por conta de tudo que a gente falou aqui, dados melhores de inflação, né, uma sinalização mais clara do início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, a gente viu os gestores começando a aumentar risco nas carteiras. E talvez o ápice disso tenha sido em meados de maio, junho, né? E aí talvez por isso que os efeitos do tarifaço foram tão duros no mês de julho, né? Porque foi talvez no ápice do aumento de risco nas carteiras, importante dizer, ainda abaixo frente ao que historicamente esses gestores costumavam assumir de risco nos seus portfólios, mas estava no ápice talvez nos últimos 1 ano e meio, tá? Então, a gente não viu grandes mudanças depois do tarifaço, tá? Então, assim, a ideia não é recolher de volta todo o risco que eles aumentaram, mas a turma deu uma estacionada, né? Talvez nesse momento, um pouco do que o André falou, melhor coisa agora é esperar um pouco, entender como é que esse quebra-cabeça vai ficar depois dessa bagunça, para voltar a aumentar risco nos portfólios. Mas sim, a gente assistiu um aumento de risco desde o início do ano, e o ápice disso foi em meados de maio, junho. Justo. Perfeito. Boa. Então a gente deu uma boa passada aqui pela renda fixa como um todo, e eu queria agora, ainda na renda fixa, mas mudando um pouquinho o cavalo, falar de crédito privado. Eu sei que esse ambiente de taxa de juros, incerteza, tem um impacto efetivo nas companhias, e o Rodrigo fica à vontade para complementar também, mas apesar disso tudo, os spreads estão baixos. E o spread, ele é o risco das companhias. Então, tem uma tradução aqui que chama a atenção de até onde a gente vai com esses spreads baixos e como é que faz para navegar nesse ambiente, dado que, puxa, crédito privado ainda é a estratégia mais acessada pelo mercado como um todo. Você me ajuda nessa, Vitor? Claro, claro. Eu acho que é um tema que a gente tem discutido muito. A gente fala que comprar o spread de crédito por si só não paga a conta. A gente precisa de gestão ativa.
quando a gente olha também os spreads brasileiros e também olha para fora, né? Hoje a gente tem discutido muito como os mercados americanos estão navegando, como os europeus também estão navegando, e por conta da taxa de juros que a gente discutiu bem aqui no primeiro tópico, níveis elevados, retornos totais elevados, tem migrado, uma migração forte de portfólio para o mercado de crédito privado. Isso acontece no Brasil e a gente, como especialista, tem visto spreads bastante apertados, bastante comprimidos. Então, a gente colocando a gestão ativa nesse portfólio, a gente tenta gerar um valor maior para os nossos clientes. E acho que aqui a gente começa a falar de temas. 2025, a gente começou com um tema de seletividade. A gente foi muito assertivo nisso, ficamos de fora dos problemas que aconteceram no primeiro semestre e acertamos os cavalos que mais performaram nesse primeiro semestre. Lembrando que 2024 foi um ano bom para a indústria de crédito. Captação muito forte, você teve uma boa performance dentro dos portfólios, mas isso não foi verdade nas últimas 2 semanas do ano, que possibilitou uma correção de spread de quase 50 basis points. A gente bateu nessa tecla que a gente acreditou que aquela correção foi exagerada. Então, nos 3 primeiros meses do ano, a gente veio mais carregado em nomes que a gente tinha confiança, vencedores setoriais, e quando a gente fala de gestão ativa, a gente não fala só do secundário. Mesmo que a gente tenha sido muito efetivo, né, nas nossas negociações no mercado secundário, a gente também fala da alocação média do portfólio. Fala da alocação em que empresas a gente quer ter dentro do portfólio e que setores a gente vai evitar. Então, nos primeiros 3 meses a gente veio muito alocado, acima da média de crédito de cada um dos nossos mandatos, e a gente veio reduzindo essa alocação acima da média para uma posição neutra, que é a que a gente tem hoje. Muito voltada para proteção de capital, né? Quando a gente fala de um spread apertado, a gente também não pode perder dinheiro, o principal do nosso cliente. Então, essa combinação vem dando certo. A gente conseguiu fazer boas vendas ao longo dos últimos 2 meses, principalmente maio e junho, onde a indústria que estava pouco alocada quis subir para a média e a gente conseguiu oferecer para a indústria papéis de 7 anos, 6 anos, abaixo de 0,50, o que a gente achava caro. E olhando para frente, a gente começa a colocar um outro tema na frente, paciência, que é um ponto que a gente está vendo os juros de 15% fazendo efeito dentro do mercado de crédito, seja no consumo das pessoas físicas, seja na redução, né, do fluxo de caixa das companhias. 15% de juros é um juros muito restritivo. A gente for falar de juros real, né, o que a gente está vivendo esse ano, a gente vai falar de juros real por volta de 10%. São juros muito restritivos. Então, essa combinação nos faz discutir, né, um portfólio de um pouco mais de paciência para acreditar que os fundamentos vão acontecer. E o que eu quero dizer com isso? De novo, enfatizando que a proteção nesse segundo semestre vai ser importante, porque a gente já viu umas 7 empresas ter perdas aí de marcação no mercado secundário de 30%, 40%. E a gente conseguiu proteger os nossos clientes. Isso não era comum, né? Não era comum. No momento de incerteza, você não via a marcação do que você via na bolsa, você viu o papel cair, mas papel de crédito privado tendo marcação não era comum. Não era comum, mas a evolução do mercado secundário e uma precificação mais rápida, né, dos players... Como é lá fora, né? Como é lá fora. Se tornou mais frequente essas marcações que trazem um preço justo. E o seu portfólio, pela diversificação, escolhas que você faz de risco, tem que estar protegido dessas marcações mais fortes. Perfeito. E acho que um tema que vai ser, e já está sendo, e vai ser ainda mais importante nesse segundo semestre, e o André comentou rapidamente, são os títulos isentos, né? Os fundos de debêntures incentivadas, os nossos fundos listados, seja de projetos, seja agro, seja imobiliário também do Santoro, vai ser o principal tema nos próximos meses. E aqui a gente viu um fechamento. MP, né? Bom ponto, né? Explicando o que a gente está vendo, a 1303, que é a MP que aumentou, fez uma proposta de aumento de imposto dos papéis isentos, ela está sendo impactada, né? Está impactando o mercado de debêntures incentivadas.
A gente já viu um fechamento aí de 20 a 25 basis points. Por essa demanda, pessoal. Quer pessoal, poder garantir a por existência conta das probabilidades de passar SMP, não passar SMP, a benesse que ela traz, né, para os papéis que vão ser emitidos em 2025 ou anteriormente. Então, impeliu os investidores a se posicionar. O mercado de fundos, né, andou nessa linha e gerou uma demanda e, consequentemente, boas cotas e, com isso, um maior influxo dos nossos cotistas. Mas eu trago um pouco de ponderação, né? Eu acho que é importante a gente ponderar esse movimento, que quando a gente coloca o benefício fiscal numa taxa de juros de 15%, a gente está vendo papéis, fundos com gross up rendendo CDI mais 2,30, 2,40, que é um retorno muito interessante. Mas a gente precisa olhar um período de investimento de 12, 24 meses. Esses fundos têm uma volatilidade muito maior do que outras classes de crédito privado. Então, você investir por curto prazo não é a nossa recomendação e a gente preza pela cautela nesse call. Perfeito. Mas quando você olha 12, 24 meses, esse gross up, né, que a gente tem dessa classe, essa equivalência, ela faz muito sentido para ter nos portfólios. E aqui, do nosso lado, é uma área onde a gente utiliza ainda mais o nosso poderio. Qual é? Private placements, club deals. Esses papéis estão muito demandados. DICs, que a gente está entrando Os estruturados ainda é um terceiro tópico aqui que a gente pode comentar. Mas dentro das debêntures incentivadas, você ter o porte que a Bradesco Asset tem possibilitado a gente negociar bem lá na ponta. Né? Então, comprar papéis que às vezes saem a menos 50 basis points, a gente consegue comprar a menos 20, a menos 10, e essa negociação depois no mercado secundário gera ganhos de capitais. Mais um ponto da gestão ativa no nosso dia a dia. Perfeito. Só complementar aqui o Vitor, que querendo ou não, a gente vive num ambiente de 15% de juros. Né? Isso para muitas empresas, principalmente as alavancadas, é algo que é bastante delicado, né? E aí, emendando aqui na questão do crédito, hoje no mercado de crédito a gente vive um boom, né? Uma demanda muito grande por papéis, né? E aí, muito semelhante ao que a gente viu no mercado de renda variável na época dos IPOs, né? E que a gente teve muita perda de capital ali, né? E isso ressalta o mais importante aqui do nosso time, e principalmente o time aqui de crédito, a questão da nossa metodologia, processo e disciplina. Então, assim, eu acho que, só ressaltar aqui o que o Vitor falou, esse é um momento que você tem que ter disciplina, né? Porque, de fato, você tem, digamos, um bull market no mercado de crédito. E ter esse processo que foi desenvolvido ao longo de anos faz muita diferença. Esse ponto a gente tem batido nessa tecla, Rodrigo, a gente fez 24 anos de Bradesco Asset, né? Então a gente vai querer continuar para os próximos 24 e outros anos. E é um pouco do que a gente sente. O mercado evoluiu muito, principalmente depois de lojas americanas e Light, passaram uma peneira ali, tirando alguns gestores que eram um pouco mais aventureiros nesse mercado, mas você ter parcimônia, ter paciência, em alguns momentos do mercado, são as melhores escolhas. Perfeito. Eu acho que nesse aspecto, só complementar o que o Rodrigo falou, né, e fazendo um pouco, né, da defesa do nosso modelo de negócio aqui, né, sempre existe, né, aquele certo charme, glamour de buscar gestores independentes, né, gestores muito nichados, que em momentos como esse, né, até por preservação do negócio, talvez ele, né, embarque, né, numa onda, numa moda, porque é o negócio dele. Sim. Né? Nesse aspecto, né, a gente tem uma estrutura, tem uma musculatura por trás, né, do nosso negócio que nos permita ficar 6, 9 meses, um ano, né, sem ter que embarcar, né, num tema que está com mais charme na indústria, né, numa moda. Isso é fundamental. Então, eu acho que
a gente vive um momento, né, como o Pettini falou, né, um inverno muito longo, né, que a gente passou né, para renda variável, para multimercados, né, classes de ativo que historicamente, né, a gente tem um charme de gestores independentes, né, a gente consegue navegar nesse período, né, de vacas magras sem necessidade de tomar decisões que, eventualmente, né, do ponto de vista prospectivo, possam ser deletérias ao negócio. Sim. Então, eu acho que, nesse aspecto, né, uma instituição como o Bradesco, né, que nos permite ter calma nessas horas é fundamental. Eu acho que, olhando para frente, vai fazer toda a diferença. A gente viu um boom da indústria de assets, né, advindo das plataformas, né, que a gente enxerga que, né, vai ter ali, né, a gente vai ter que separar o joio do trigo, né, tem muita coisa boa, né, acho que nós somos mais um dos bons gestores, né, mas não precisar embarcar nessa história, né, nas histórias da moda, né, faz toda a diferença no longo prazo. E até mesmo tomar risco desproporcional, porque a gente fez uma jornada agora com clientes, sem dúvida, o pessoal do banco, e o pessoal me perguntava, e aí, vocês vão agora com o spread baixo no crédito, vocês vão começar a tomar mais risco? Eu falei, cara, minha estratégia não muda. E falando em moda, né, a gente está falando de FDICs esse ano. É isso. Né? Então, o Bradesco Asset como um todo investiu no time de FDICs em 2021, quando isso não era tão, assim, a gente olhou para frente, montou uma equipe, e hoje a gente entregou, né, nesse primeiro semestre, o High Yield 1, aquele que foi criado na nossa safra lá de 2022, com boa performance, CDI mais 3 para o cliente, e agora a gente fala de não aumento de risco, mas oferecer para o cliente que talvez começou a conhecer mais os FDICs, um produto aberto, um produto que vai ter um rendimento mais adequado para esse momento, que os riscos são grandes, como bem pontuado pelo Rodrigo, mas a gente tem a nossa expertise e uma experiência já testada, né? Então, a gente não está aqui pela moda, só esse ano, e vamos fazer um monte de FDICs. Não, a gente montou uma equipe lá em 2021, veio aprimorando os processos e agora a gente está trazendo para os nossos clientes essa classe estruturada, já testada e com um retorno que a gente pode mostrar nas nossas cartas. Excelente. E para esse cabe um na mesa específico, a gente vai fazer mais para frente, porque quando a gente fala de high yield, você pode encarar como, puxa, tá tomando mais risco para ter mais taxa, mas a gente está dentro do Bradesco e esse não é um assunto tão simples de tomar risco para ter retorno e depois a gente conta a história. Então, se você olhar a qualidade do nosso portfólio que a gente carregou até agora, é alta qualidade. É só a forma que a gente faz que traz um retorno diferenciado, mas isso aí a gente vai explorar mais para frente. O franchise ele é muito maior do que um fundo ir bem ou não, né? Em 6, 12 meses, né? Não. A gente tem aqui uma franquia que a gente não pode desperdiçar para que um fundo ou um produto renda bem, né, nos próximos 12, 9 meses para frente. Essa é a batalha diária. Aparece muita oportunidade, né? Mas essa é a batalha diária para ficar ali no trilho. E Rafa, só para não perder a oportunidade, porque esse é um tema super interessante, acho que o Nando comentou muito bem, esse momento difícil para a indústria de gestão de recursos, principalmente, né, o mundo de gestores independentes, que tradicionalmente se posicionaram muito mais em ativos de risco, né, multimercados, renda variável, e como foram anos muito difíceis para essa classe, né, você viu um investimento e uma migração de muitos deles para expandir suas estratégias para o mundo de crédito privado, que era onde tinha demanda com taxa de juros alta. E o nosso desafio nesse momento é justamente fazer essa peneira. Quem que faz isso há mais tempo, com equipe adequada, de forma estruturada? Quem já faz o crédito high grade, mas agora o FDIC virou o produto da moda, começa a fazer então FDIC, mas sem ter expertise e estrutura para isso? Isso é super preocupante, né? Porque acho que tem gente muito boa fazendo isso, mas tem gente pensando apenas nessa oportunidade. Né, que é uma oportunidade, puxa, eu preciso manter o meu business, como é que eu mantenho o meu business? Tem esse pãozinho quente aqui, vamos tentar fazer isso. Então, acho que isso é um alerta para quem está nos ouvindo, para olhar muito bem aonde
você está alocando o seu recurso, né? Não é tudo igual fundo de crédito privado, não é tudo igual fundo high yield, FDIC, fundo de infra, e é um desafio nosso também, né? É entender essa estrutura, vai muito além da cota do fundo, efetivamente. Uma evidência disso a gente ouve muito lá, né? Olhar algumas emissões, o Vitor fala, toda a equipe lá focou nesses níveis de spread, não faz sentido entrar. Que é o A gente nível de prefere risco, fechar o fundo, esperar normalizar e alguma coisa que faça sentido para compensar o risco que está tomando na emissão, né? Então acho que é tudo que foi falado aqui das vantagens de ter uma casa grande, com processo, com governança. E no final, a gente acaba até dentro de casa bebendo um pouco das expertises de cada um deles. E aí tem o caso do André, que acessa crédito privado nas estratégias de renda fixa, mas não escolhe uma debênture para colocar lá dentro. Ele compra toda a expertise do Vitor no final das contas. E André, como é que vocês estão vendo hoje nos portfólios de renda fixa, que pode ter desde alocação local, exterior e crédito, como é que você está vendo essa parcela de crédito? Vocês estão aumentando, estão diminuindo? O que vocês têm visto daqui para frente? Bom, Rafa, eu acho que a gente até pode pensar em algum episódio para falar sobre nossa revolução, reinvenção ali da área de renda fixa, né? Acho que por conta de tudo que a gente viu nos últimos anos, a gente se viu diante de um desafio que é sair ali daquela gestão tradicional, né? Gestores normalmente ali muito betados, ou seja, sempre muito aplicados, mais ou menos aplicados, né? Essa é uma dinâmica muito comum na indústria de renda fixa no Brasil, para portfólios que sejam mais diversificados. Sem dúvida nenhuma, o crédito é uma das grandes opções de diversificação. Acho que ele compõe muito bem com a renda fixa, até por eles terem aí uma certa... É meio contracíclico, né? Ou seja, quando muitas vezes você tem os ativos de renda fixa indo muito bem porque as taxas de juros estão fechando muito, né? Às vezes é esse o momento que a turma começa a sair do crédito privado para ir justamente por aquele outro ativo que também é chamado de renda fixa, mas que está capturando esse movimento de risco de mercado, né? Então, assim, essa combinação ela é ótima para o portfólio porque um compensa o outro em diferentes momentos, né? Se você pegar o histórico, por exemplo, do IDDI, que é o índice da Ambima, que olha as emissões de crédito privado, e olhar o IMA geral, por exemplo, que olha a parte de renda fixa, risco de mercado, você vai ver que talvez no intervalo de 10 anos eles têm uma rentabilidade muito parecida, mas se você olhar momentos específicos, um foi bem, o outro foi menos, rendeu menos e compensou do outro lado. Então, assim, a gente saber fazer isso e do nosso lado poder acessar essa equipe incrível que a gente tem de crédito ajuda muito, né? A gente vai trazendo não só o crédito, como também portfólios quantitativos, uma coisa meio nova, trazendo ali para o mundo da renda fixa algo que acaba sendo mais comum em multimercados, né? Mas a gente está tentando trazer também... Ih, Nando, os caras tudo estão indo para sua praia hoje, hein? Não, é o contrário, cara. Eu que estou na praia deles. Por exemplo, os meus mandatos institucionais, né, exclusivos, que posso ter crédito, né, tudo terceirizado pro Vitor, cara. Justíssimo. Terceirizei tudo para ele, cara, que tem sido, né, espetacular. Então, na verdade, eu sou privilegiado, né? Não eles, eu sou privilegiado. Mas a parte boa, né, Rafa, né, falando da renda fixa, e você perguntou o que a gente tem feito dos portfólios, o que a gente está olhando para frente, é poder oferecer muitas vezes num produto que é entendido como renda fixa, na verdade o acesso a mais de 10, 15 estratégias diferentes dentro de uma casa como a nossa, que tem mais de 70 pessoas envolvidas na gestão, né? Então, assim, não só são muitos anos de história que a gente precisa cuidar e manter, mas a gente traz uma experiência muito grande em muitas classes, e a gente pode oferecer para o cliente, de fato, uma solução de investimento que é completa. Então, ou seja, ela vai além de uma caixinha específica ou outra, né? A gente consegue ir lá e combinar e fazer entregar algo que de fato tem aí consistência no médio e longo prazo. Você vai ter uma jornada para o cliente mais adequada, né? Mais suave, que é importante. Perfeito. E eu queria... A gente falou bastante de taxa de juros, parece que isso é o centro das atenções e discussões. A gente falou de crédito privado, empresas. Então eu quero aproveitar o link lógico de falar com o Santoro e eu quero fazer uma pergunta de crédito privado com empresa. Eu acabei de criar. Mentira, tá escrito.
A primeira coisa é assim, tem um cara comprando muita ação hoje, e ele está comprando, emitindo crédito privado e recomprando as suas próprias ações. Conta pra gente, só para o pessoal entender um pouco dessa dinâmica e como é que ela funciona lá fora, aqui. Eu acho que é importante falar, né, que com essa taxa de juros no patamar que a gente vive, a gente gerou algumas distorções em termos de alocação, né? Chamar de distorção porque eu não acredito que isso vai perdurar para frente e isso também não foi verdade para trás, né? Que é basicamente você sair de fundos, né, de renda variável, sair de investimento em renda variável, em multimercado, para ativos de menor risco, dado o nível de taxa de juros que é muito alto, né? Isso fez com que o nível de alocação da indústria de fundos em ações e do mercado institucionais, os fundos de previdência, os grandes patrocinadores, migrassem muito para outras classes de ativos e hoje estão com uma alocação menor do que tiveram lá em 2015, 2016, em momentos muito difíceis da Bolsa, né? Bem parecido com a história da renda fixa, tá todo mundo mais leve também. Exato. Tá bom. Então, quando a gente olha o fluxo, a gente tem 3 players principais aqui, né? Que é o institucional, que são os nossos fundos, a pessoa física, desculpa, são 4 na verdade, né? Institucional, a pessoa física, as empresas e o estrangeiro. Uhum. Quando a gente vai para o estrangeiro, a gente tem a gente teve um momento muito positivo para o mercado americano, né? O investidor global e até mesmo o investidor americano, quando ele quer investir em mercados emergentes, ele quer ter prêmio, ele quer ter crescimento, ele quer pagar por esse risco adicional. E nos últimos anos, o mercado americano ofereceu um retorno melhor em termos de assimetria risco-retorno para ele do que investir no mercado emergente. A gente teve um PIB bastante robusto no mercado americano, teve as Big Techs que tiveram ali uma questão importante ali de evolução tecnológica, que inteligência artificial, que também ajuda muito nesse sentido. E o que isso gerou? Gerou uma distorção em termos de alocação global de fundos, né? Quando a gente pega aqui mercados emergentes e soma todos os fundos que hoje existem no mundo, né, seja passivos ou ativos, essa alocação hoje em mercados emergentes é de 5%. Uhum. Quando a gente pega o MSCI global, que é o índice global, a alocação de emergentes é 10%. Então, se criou uma boca de jacaré grande em termos de tamanho de mercado vis-à-vis a participação de mercado vis-à-vis a alocação. A gente acredita que isso vai mudar para frente. Por que isso vai mudar para frente? Porque, basicamente, a gente tem um cenário aqui de dólar mais fraco, né? Então, uma desaceleração da economia americana que vai fazer esses fluxos voltarem a migrar, nem necessariamente para o Brasil, mas para mercados emergentes ou até mesmo global, né? Hoje o Brasil ele é 0,5% do mercado global. 0,5%. Então, mas qualquer variação desse delta de sair de Estados Unidos e ir para mercados emergentes ou ir para global tem um efeito de fluxo muito relevante. Voltando ao ponto, né? Então, institucional, saque, porque basicamente os investidores que investem nos nossos fundos, grande parte são os investidores finais, fundos de pensão, são brasileiros, né? E aí ele faz esse trade-off da renda fixa. O estrangeiro, ele tem essa simetria de investir em Estados Unidos versus mercados emergentes. E aí, quem comprou então? Né? Se está todo mundo vendendo, quem comprou? Basicamente, dois desses agentes, né? Que é basicamente as empresas. A gente começa a ver um nível de recompra relevante das companhias, elas estão enxergando que o prêmio de risco ele está elevado, os papéis eles estão baratos no mercado. E aí quando essa empresa ela toma a decisão, ela vai tomar a decisão de, eu vou montar uma planta nova ou eu vou recomprar minha ação, né? Muitas delas têm decidido por recomprar a ação, tem sido um bom negócio. E as pessoas físicas, né? Aí você vai falar, mas as pessoas físicas... Com 15% de juros? Com 15% de juros, na verdade são os sócios acionistas
dessas companhias que também têm aumentado a participação dentro delas. Isso desemboca também ali em fechamento de capital, redução, né, dos ativos circulantes, né, o free float que a gente chama. Então esse é um movimento, e aí com acesso a crédito muito facilitado, né, e com spreads muito baixos, que é totalmente contraintuitivo num momento de taxa de juros alto. Deveria ser o contrário, porque o risco deveria ser maior. Então elas estão se beneficiando de todo esse movimento. Beleza. O que isso gerou? A gente tem uma distorção de prêmio de risco, como eu mencionei. Os ativos, eles estão baratos. Eu quero muito mais prêmio para investir em ativos que vão me gerar risco. O que faria isso mudar, né? Qual o gatilho? Qual que é o gatilho para a gente tirar essa distorção? A gente vê 2 gatilhos. O primeiro, que é o tema aqui a todos, é queda de taxa de juros. A gente vê uma atividade mais fraca, junho, julho. A gente está vendo o efeito da política monetária. A gente vê impacto isso na inflação também. Também ajudado ali pelo câmbio que tem se valorizado. E o segundo é esse investidor estrangeiro, que ele vai ver um dólar mais fraco. Quando ele vai investir, esse investidor estrangeiro, ele tem 2 variáveis. Quanto que a bolsa vai subir e quanto que eu vou ganhar ou perder no câmbio. Tá bom. Se você tem um cenário de dólar mais fraco, essa conta fica mais favorável para esse investidor estrangeiro. E a gente acredita que esse é o cenário, já vem sendo no ano, e a gente acredita que deve continuar. Por mais que a gente tenha tido a história do tarifaço, todo o efeito político aqui no Brasil, no mês de agosto a gente viu o fluxo de estrangeiro voltando. E ele volta por quê? Basicamente porque você tem esse fluxo passivo vindo para mercados emergentes que deságua aqui no mercado brasileiro. Né? Então a gente acredita que esses são os 2 principais triggers para fazer esse prêmio cair. Mas são oportunidades muito específicas, né? A empresa que conhece seu business, que sabe que se ele somar o preço de todas as máquinas que ele tem, se ele somar o fluxo de caixa esperado que ele já tem contratado, se ele olhar e falar, cara, minha empresa vale X e tá tanto. O outro é investidor estrangeiro, que tem o dólar mais parado, que seja, e tá comprando um papel barato. Mas quando a gente olha os preços baixos, não significa que porque o preço está baixo, está barato. Tem empresa que de fato sofre. Claro. Mas aí meu ponto é, onde está a oportunidade de verdade para você e talvez para a pessoa que quer entrar nesse mercado e não é o estrangeiro e também não é a própria empresa recomprando? Onde que você vê a oportunidade de fato hoje para navegar no mercado de renda variável? Excelente. Antes, só comentar essa questão do valuation e do carrego em si, né? Como eu comentei, o juros ele está alto, mas o mercado de renda variável ele reflete esses juros altos. Quando você está comprando renda variável hoje, o seu retorno esperado ele tem que ser acima dos 15% de juros. Isso faz com que o valuation esteja muito barato. E esse prêmio que você cobra para estar lá é muito alto. O que isso significa em números? Né? A gente está falando aqui do earnings yield que a gente fala, né? Que é basicamente, vamos simplificar aqui, a conta da padaria, né? Que é pegar o lucro da empresa e dividir por quanto ela vale. Hoje a gente está falando de um earnings yield de 14%. Né? Só que esse lucro ele cresce bastante acima da inflação. Né? A gente está falando aí de 10% ao ano, né? Pelo menos é o que a gente espera esse ano e talvez mais acima disso para o ano que vem. Então, poxa, olha o retorno e o prêmio que você está carregando aqui. Né? Você no mínimo inflação mais o earnings yield. Exatamente. E isso vira caixa em grande parte porque hoje o dividendo que você recebe é 7%. Aqui eu acho que é válido um pouco na linha do Vitor aqui, tá? E do que a gente tem visto em crédito. Num cenário de juros altos, muitas empresas elas acabam sofrendo bastante, né? Então, a gente não está comprando beta, né? A gente não está comprando uma empresa que se o juro cair, ela vai subir, né? Porque a relação de endividamento dela. Porque nesses momentos, quem toma essa decisão acaba se dando mal, porque essas empresas elas acabam indo para um caminho mais difícil, né? Se é uma empresa que tem um carrego ruim, aí ela passa a ter o carrego negativo, né? Quanto mais você tiver com uma empresa super endividada, mais você vai queimar caixa até o ponto que ela não vai conseguir sobreviver. Então, a gente está num momento que a gente vai buscar essas empresas boas, com baixa alavancagem, mas que, de certa maneira, têm uma exposição a juros. Empresas que a gente tenha pricing power, né? Que elas consigam trazer preço para os seus produtos ou, enfim, concessões e assim por diante. E esse cenário tem empresas que vão se beneficiar desse cenário. Né?
E quais são elas? São as líderes setoriais, as empresas que estão com baixa alavancagem, que num momento como esse, elas conseguem fazer boas aquisições, elas vão comprar empresas muitas vezes alavancadas, gerando um retorno sobre custo de capital bastante elevado, e vão ganhar market share, porque eles vão poder investir no momento mesmo adverso. Então, hoje, basicamente, a gente tem buscado essas empresas que a gente chama aqui de bond proxy, que tem pricing power, mas também se beneficiam dessa queda de juros, e essas empresas de qualidade que, na nossa visão, vão ganhar share, vão ganhar espaço, e vão se beneficiar desse momento como um todo. Né? Perfeito, faz sentido. Se eu puder complementar só, né, com relação a tudo que foi dito, né, eu acho que tem uma questão conjuntural, né, do mercado de crédito que transborda, que vira uma questão macro para a renda variável. O que o Rodrigo falou é essencialmente o seguinte: olha, a gente está num momento hoje, numa conjuntura, onde o dono da empresa ele pode pensar qual é a melhor estrutura de capital para ele. Eu tenho um crédito aqui por conta desse boom, né, dessa moda. Bom, eu posso escolher se eu quero me endividar ou se eu quero recomprar minhas ações. Né? Isso do ponto de vista macro, o que é isso? Eu vou escolher a melhor estrutura de capital para a minha empresa. O mercado me dá esse benefício. Eu não estou sendo obrigado a emitir ação, eu não estou sendo obrigado a tomar crédito. Não, só, eu estou aqui pensando qual que vai ser a melhor estrutura de capital para a minha empresa olhando para frente. Cara, isso é um ganho do ponto de vista de qualidade do ativo gigantesco. Né? Bons empresários, né, hoje têm acesso a isso. Né? Então a gente vê o cara emitindo dívida barato, porque você tem barato. 15% nunca é barato. No spread. É isso. Conseguindo emitir dívida nesse contexto, né, para recomprar suas ações. Né? Ele tá pensando qual que vai ser a melhor estrutura de capital para o seu negócio 10, 15 anos para frente. Justo. Então, essa conjuntura negativa no curto prazo, né, ela acaba se transformando numa conjuntura muito positiva, né, para quem está olhando para o médio e longo prazo. Você está comprando uma ação hoje, né, que vai ter uma estrutura de capital que está podendo pensar na sua estrutura de capital, né, de uma forma muito mais eficiente 10, 15 anos para frente. Perfeito. E eu queria aproveitar... Desculpa, só emendar aqui, interessante, que antigamente, quando a gente tinha uma profundidade de mercado grande, né, grandes fundos, muito recurso em renda variável no multimercado, as empresas sempre tinham uma alternativa fácil que deu problema de fato, eu vou lá e vou emitir ações novas a mercado e isso vai sair, eu vou ter um desconto ali de 5%, 10% a depender da situação, mas eu salvo a empresa. Hoje não é necessariamente verdade. Assim, o nível de profundidade no mercado para grandes empresas que vão ter uma alavancagem fora do ideal, ou enfim, acima do que deveria ter, né? Elas vão enfrentar essa dificuldade hoje. Então, a seletividade, né, ter o processo, não tomar risco pelo risco, né, que o Nando bem comentou, né? Tem muitas empresas, né, e assets, que o Petinho também comentou, que tem um risco de sobrevivência. Ele tem duas opções. Ou eu tomo um risco pra caramba e vou bem, ou eu vou fechar um negócio. Se eu for mal, e o mercado for bem, o meu negócio vai estar em maus lençóis de qualquer maneira. Então eu tenho que tomar risco, no máximo. E aí gera um certo desalinhamento em relação ao cotista. Justo. E Nando, aproveitando que você pode acessar todas as classes, como é que está a cabeça para vocês para ter mais ou menos renda variável local, exterior? Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? Tá ótimo. Enfim, voltando à questão do privilégio, né? Eu também tenho o privilégio de acessar gestores de renda variável no meu universo. Do ponto de vista direcional, a gente hoje prefere ainda acessar o mercado de renda variável através de estruturas sem muito risco direcional, né, que a gente fala aqui long short. É o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos, eu diria, 2 anos, né, Rodrigo? Essencialmente investindo nos nossos fundos multimercado
através, né, de books long shorts tocado pela área do Rodrigo, né, que vem tendo uma performance espetacular. Ano passado e esse ano foram anos muito positivos para esse tipo de estratégia. A nossa avaliação de que o longo prazo ele vai ser vitorioso, né? A gente não pode olhar no longo prazo, né, para multimercados, né? A gente entende que o nosso cliente, a gente não pode olhar só para o longo prazo, né? A gente entende que o nosso cliente ele tem um horizonte de investimento que está muito mais próximo a 1, 2 anos do que a 5, 10, a despeito dele falar para você que antes que ele aguenta 10 anos. Sim. A gente sabe que essa história não é verdade. Ele aguenta 10 anos, mas se o mês que vem não for bom, exatamente, ele vai reclamar. Se a cota da semana não for muito boa, ele vai reclamar, né? Então, infelizmente, os próximos 18, 24 meses serão, né, decisivos para o Brasil. A gente compactua totalmente da avaliação que o Rodrigo fez, né, com relação ao mercado micro de renda variável, né, e, portanto, a gente prefere endereçar o investimento em renda variável através de long short. Aqui no Brasil e lá fora também, né, porque a despeito de a gente ter um mercado de ações americano hoje, né, no seu high histórico, tem sido um mercado que, se você sair do macro para o micro, né, são pouquíssimos vencedores. Pouquíssimos vencedores. Então não é uma história macro lá fora, é uma história micro. Então a gente prefere investir em histórias micro, né? E eu acho que nesse momento, né, com toda essa bagunça que a gente vem observando, né, geopolítica, que transborda para a macroeconomia, eu acho que é mais inteligente, né, no mínimo do ponto de vista de risco-retorno mais eficiente, investir através de long short. Que é o que a gente vem fazendo com bastante sucesso no mercado offshore. Só para complementar o Nando, que 2, 3 anos atrás, a gente resolveu investir em time e foco no mercado internacional, que também tem sido uma grande fonte de geração de alfa para os nossos produtos, né? Então, tem muitas histórias micro que você não vai encontrar aqui, né? Então, a gente tem exposição em alguns dos fundos, das estratégias, a esse tipo de investimento. Legal. Não, uma brincadeira, né? Enfim, caricatural, mas play de tech no Brasil era ação de varejo, né? Porque tem um site. Tem um site, tem um aplicativo. Então, é um play de tech no Brasil, era ação de varejo com venda online, né? Então, assim, é um negócio meio. A gente está evoluindo. Estamos evoluindo. E Pettini, falei que ia te acessar bastante. Puxa, a gente falou de renda fixa, você comentou um pouco para onde está indo, a gente fez uma discussão de crédito, mas agora na Bolsa, o Nando trouxe o ponto dele com relação a ter Bolsa, mas ficar mais no relativo, indo para o long and short. Como é que você está vendo a indústria? Vendo um pouco, ouvindo aqui o que a gente está falando, o que você já conhece e o que você já conhece de fora. Para onde você acha que eles estão indo para a Bolsa? Você está vendo um incremento? Você está vendo o pessoal ainda contido? Eu vou separar em duas discussões aqui, Rafa. A primeira é o que os gestores de Bolsa têm feito. E aqui, é o business dele. Exatamente, que é o business dele, né? Aqui você tem um tremendo desafio, né? Você viu uma redução muito significativa de volume sob gestão, né? Os investidores saindo, como o Rodrigo comentou, né? De forma muito significativa desses gestores. Então, nos últimos anos, a gente vê essa indústria reduzir pela metade. Se pegar nos últimos 2 anos, em alguns casos, muito mais do que isso, né? E aqui você vê alguns movimentos, né? O movimento que o Nando comentou é muito interessante. Alguns gestores com capabilities para operar esse mercado de long short entraram mais nesse universo. Porque é um universo com menos risco direcional
que muitas vezes o investidor até topa num cenário de juro muito alto, está posicionado, porque é um produto que reduz o risco dele a beta, e aí ele pode talvez surfar um pouco ainda desse juro alto com exposição indireta ou direta à bolsa, tá? Então aqui foi um fenômeno que a gente viu acontecer em muitas gestoras, né? O gestor que já tinha esse business, ou não tinha, mas tinha capacidade de fazer, entrar nesse mercado. Mais uma vez, a mesma discussão que a gente falou de crédito vale aqui. Só que você tem que entender quem está fazendo, né? Se você tem de fato os skills para fazer isso. Tem gente que tem, legal, ótimo fazer. Tem gente que não tem, investiu para ter, muito legal. Tem gente que não tem e está fazendo. Aí a gente tem que separar o joio do trigo. Isso é super importante, né? E aí você tem a outra discussão, que é a discussão sobre se os gestores estão posicionados ou não à bolsa. Aqui, eu acho que está muito mais na linha do que o Nando comentou, né? A maioria do mercado tem preferido se posicionar de forma mais neutra, né? Com mais plays relativos, né? De long short, com alguma direcionalidade, mas muito pequena, à bolsa, tá? Isso, como eu falei, aumentou um pouco lá nos meses de maio e junho, ainda de forma menor, mas aumentou um pouco nos meses de maio e junho. É um pouco diferente do posicionamento no mercado offshore. No mercado offshore você vê gente um pouco mais posicionada a despeito dos preços que parecem ainda elevados, né? Mas aí pelo play também de compressão de taxa de juros dos Estados Unidos, você vê um pouco mais de gestores posicionados. Mas de uma forma geral, o mais comum são os plays relativos, né? Pouca direcionalidade e tentando achar as arbitragens entre setores ou entre papéis no mercado de renda variável. Excelente. E a gente discutiu agora um pouco de cada uma das classes. A gente falou do crédito, renda fixa, bolsa. E eu agora quero dar um passo além, que é para a gente falar um pouco mais sobre indústria e um assunto específico. E aí eu quero aproveitar o Clayton, que a gente tem como acessar o mercado comprando ativo direto, acessando fundo e comprando fundos registrados em bolsa e poder negociar como fosse uma ação. Cleiton, como é que está essa evolução? Porque a gente sabe, e para quem acompanha o mercado e até mesmo as discussões que vocês já devem ter visto aqui no nosso conteúdo, nos nossos conteúdos, você já deve ter visto que o pessoal acessa muito no exterior ETF, esse tipo de estratégia. Como é que a gente está? A gente está indo, vindo, está caminhando? Caminhando. Acho que o André falou ali de reinvenção, reconstrução, né? Aqui de ETF eu falaria de construção. Então é um mercado que está em evolução. A gente, se comparar o mercado de ETFs aqui no Brasil com o mercado de ETFs nos Estados Unidos, até no mundo, a gente é nanico, né? Não tem nada praticamente. Então, a gente tem aqui por volta de 60, 70 bilhões, enquanto lá fora a gente tem 13 trilhões de dólares, né? Então é justo. É uma diferença enorme. Mas se a gente olhar o copo meio cheio, essa indústria era quase nada há poucos anos. Você tinha ali por volta de 10 bilhões, 3 ou 4 ETFs, 5, 10 ETFs, quando a gente lançou os nossos, essa nova leva de ETFs que a gente lançou em 2023, não tinha mais do que 20 ETFs. E agora a gente tem mais de 100, 60 bi. Então, assim, olhando o copo meio cheio, está crescendo. Então, se a gente olhar o trigger de evolução do mercado de ETFs nos Estados Unidos, um dos triggers foi o modelo de fee-based. Então, lá nos Estados Unidos também era muito concentrado em commission-based. Quando teve essa virada, o mercado de lá decolou. Então, e na indústria lá, você teve uma evolução nas classes de ativos e nos produtos também. Então, você começou com os produtos core, aí teve os Smart Beta, que são trazer um pouco de sofisticação para os índices tradicionais. Teve os ETFs de renda fixa, que não existiam lá, era só equities, né? Os Estados Unidos era tradicionalmente em equities. E aí os fundos de gestão ativos, ETF de gestão ativa, e agora recentemente a nova onda, que são os ETFs com derivativos, né? Que trazem renda mensal, proteção de downside, passando também pelos ETFs de crédito estruturado, né? Então você tem ETFs de high yield, de senior loans, até a gente está vendo até alguns de venture capital, sem contar os de Bitcoin. Sem contar por isso, exatamente. Então teve uma evolução muito grande. E essa evolução a gente está vendo aqui também. Então a gente teve alguma mudança regulatória aqui que está incentivando o modelo fee-based. Então a gente já vê essa demanda por ETFs e produtos de baixo risco, por ser mais orientado ao cliente, né? Você tem produtos de mais baixo risco, você customiza a carteira do cliente usando ETFs e fundos passivos. No final, essa hiperpersonalização de portfólio que o ETF dá esse acesso. Exatamente. Ele é mais barato e ele é mais objetivo porque você conhece ali a estratégia exatamente. Isso. E traz a customização, né? Então, ele serve também para todos os gestores. É isso que eu ia falar, né? Exatamente. Então, assim, é uma conveniência muito grande, né? Você pega, por exemplo, o nosso fundo de China, que a gente abriu agora. Então, assim,
é uma ginástica gigante para você fazer o dinheiro sair daqui para chegar na China. Então, o nosso ETF Connect, que a gente inaugurou aqui no Brasil, você literalmente investe na China. Então, Não lembrando passa que por lugar nenhum, né? por nada, direto com a China. Então, lembrando que os investimentos tradicionais na China passam por Hong Kong. Aqui não, a gente está acessando direto o mercado chinês em Shenzhen e Xangai, que é o novo mercado de capitais da China. Então, imagina um gestor aqui, até a gente consegue, só que tem que abrir conta na China, tem que ter a licença para investir lá, tem que ter toda coisa. Então, a gente vê gestores já acessando o nosso ETF de China, justamente pela conveniência. Você vai lá e compra como se fosse estiver comprando uma ação do Bradesco. Você compra lá, o nosso Tech X11 já está comprando todas as empresas de tecnologia da China. Que é onde está a Que é onde está hoje, aqui, né? é. Só pra- Eu prefiro Aliás- ticker Pequim. Pequim também vai bem. Tem- Mas se olha o retorno do TechX, você vai preferir o TechX. Então, acho que é isso, Rafa. A gente tem muito a avançar aqui, tem uma estrada enorme e muitas oportunidades também, né? Então, a gente está aí trazendo inovações, trazendo novas oportunidades e alternativas para os nossos investidores de varejo, gestores, institucionais, que traz essa comodidade, diversificação e com baixo custo, né? Tá bom, excelente. E a gente vê essa evolução da indústria como um todo, da remuneração de quem distribui, da personalização de portfólio, Alinhamento de interesse. alinhamento de interesse. Então, no final das contas, todo mundo se beneficia, porque Sim. passa a ter um veículo que está crescendo muito. Exatamente. E aí o Vitor vai poder acessar, Exato. o André vai poder acessar, o Santoro já acessam, né? No final das contas, não é que vai poder, já acessam, já utilizam essas estratégias do Nando e por aí vai. Eu queria fazer a última parte aqui, o último bloco, fazendo um bate-bola, uma discussão entre o Nando e o Pettini, que foram os caras que eu mais usei até agora, mas é que vocês estão em tudo, então, ônus e bônus. Eu queria saber de vocês, bem direto e bem objetivo, o pior do momento do multimercado já passou? Para o Igor. Quem que começa aí, Pettini? Vai. Ao que tudo indica, sim, Rafa, porque a gente já está nos lows de alocação da indústria, né? E aí eu faço a minha leitura tanto para multimercados quanto para equities, né? Do ponto de vista de performance, a gente já vê nos últimos 12 meses as performances melhorando muito, né? O que não vem ainda é fluxo, porque a gente já, por tudo que a gente conversou aqui, né, o custo de oportunidade ainda muito alto na renda fixa, né, você teve todas essas mudanças também tributárias que traz um incentivo muito grande para o investidor aproveitar uma oportunidade adicional aí nesse fim de ano para alocação em incentivados. Então você ainda não vê fluxo, mas assim, a performance já tem melhorado, né? E você vê uma redução do volume de saídas de recursos, né? E o que aconteceu nesse período todo foi também uma redução muito grande do número de players, né? Você enxugou muito a quantidade de players, tanto de multimercados quanto de equities do mercado. Se a gente pegar nos últimos 2 anos, deve ter pelo menos uns 50 eventos corporativos, seja de gestoras que deixaram de existir de fato, que plugaram em outras gestoras, que venderam participações majoritárias ou minoritárias, e esse processo provavelmente ainda não acabou, né? Todo mês a gente vê uma ou outra notícia. Então assim, ao que tudo indica, a gente talvez já tenha passado pelo pior momento, isso conversa muito também com o nosso momento de política monetária, de talvez já ter chegado no final do ciclo de alta, e lá fora também você está num processo de easing de política monetária. Então, não sei qual a opinião do Nando, mas do nosso lado a gente vê uma certa estabilização nesse momento, ainda sem captação, sem fluxo, sem entrada de recursos, mas uma moderação do número de saídas. Não, eu concordo inteiramente. Você é até um pouco mais agressivo, né? Eu acho que esse é um momento onde essa classe está completamente fora da moda. Foi um inverno muito rigoroso, né? A gente está falando de 3, 4 anos. É interessante isso, né? Sem querer ser corporativista, já assino, né? As pessoas falam, a rentabilidade dos multimercados foi horrorosa nos últimos 3, 4 anos. Cara, se pegar o índice de multimercados, né, o IHFA, sei lá, CDI menos o quê? Menos 6, 7%. Pior momento da história dessa indústria foi uma rentabilidade que ninguém morreu por causa disso, né? Ninguém morreu. Tem que aportar dinheiro para. Ninguém morreu por causa disso, né? Então, assim, eu enxergo isso, eu enxergo o copo realmente como ele meio cheio, não meio vazio, né? A indústria, né, sofreu, levou uma porrada gigantesca, né? A gente passou por
né, por uma tempestade perfeita, né, e, cara, tá ali, né, desempenho frustrante, é claro que é frustrante, claro, todos nós gostaríamos de ter entregado aos nossos clientes CDI mais e não CDI menos, né, mas foi, né, a indústria, ela passou por uma aprovação, né, e acho que passou bem. Nesse processo, eu acho que ele vem a depuração, né, do joio do trigo, como toda moda, né, tem muita gente que embarca lá no passado, talvez sem estrutura, né, para competir, né, então você teve essa depuração. Dos bons gestores, né, que ficaram, você passa por um aprendizado, né, são pessoas, imaginar que as boas casas, né, e eu nos incluo, né, nesse grupo, não aprenderam o que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Eu acho que é uma hipótese muito forte, né, para ela ser válida. São pessoas, enfim, são profissionais muito competentes e eu acho que aprenderam com os erros, tiveram alguns, né, eu acho que talvez o maior de todos tenha sido imaginar que a gestão de algumas dezenas de bilhões de reais você pode fazer, né, da forma tão eficiente quanto de alguns bilhões de reais, né? Eu acho que esse gigantismo que a indústria de multimercados ela atingiu ali em 21, 22, né? Isso atrapalhou. Né? Eu acho que ela cresceu mais rápido do que as estruturas dessas casas possibilitaram, né, a gestão. Eu acho que isso foi um aprendizado também muito importante. Tá? E a conjuntura prospectiva eu acho absolutamente favorável para essa classe de ativos. Por quê? Eu acho que a gente vai ter um ambiente volátil, né? Um ambiente onde o técnico ele influencia demais os preços. Né? Então, o que a gente falou aqui? A gente tem do lado da oferta, né, um aumento gigantesco. Você pega, por exemplo, aqui no Brasil, você teve enfim, o país tendo que se financiar, né, e, portanto, emitir dívida, né, um fluxo gigantesco, né, desse processo. A demanda por esse tipo de ativo desapareceu, seja porque os fundos de renda fixa ativos diminuiu muito porque foi para crédito, seja porque a indústria de multimercados colapsou, né? Então isso, né, se chega na feira com um caminhão de banana às 2 da tarde, o preço da banana vai cair. Né? Então você tem, né, questões técnicas importantíssimas atuando nos preços de mercado de Brasil. Prospectivamente, essa classe de ativo ela tem agilidade, a gente não tem nenhum comprometimento com o benchmark, com nada. Né? Então a gente pode ser ágil, né, do ponto de vista de escolha de ativos, de geografia, é importantíssimo, né, salientar se a oportunidade, se a gente entender que a oportunidade está nos Estados Unidos, está em mercado desenvolvido, a gente vai para lá. Né. A gente pode ficar short. Né, se o Brasil realmente, por algum motivo, não vai dar certo, a gente pode ficar vendido. Então, do ponto de vista prospectivo, eu acho que o cenário que se avizinha para o Brasil e para o mundo, como a gente comentou aqui, é no mínimo, né, de bastante volatilidade e incerteza. Né, então, eu fico muito otimista com o que passou, né, esse processo de aprendizado e depuração da indústria. Né, e olhando para frente, eu acho que é um contexto macro, né, de investimento muito favorável à classe de ativos. Eu fico muito positivo, né, com isso tudo que a gente comentou aqui. A indústria como um todo teve lições aprendidas, né? Muito. E aí acho que ela pode ressurgir mais forte. Né? Sem dúvida. Eu acho que, de novo, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Eu acho que ali parecia muito fácil você ser gestor de multimercado até 2020, 2021, né? Parecia fácil, pô, você monta uma empresa, 2 com 20, pô, qualquer coisa você já captou alguns bilhões e vão embora. Parece sempre vai. Eu acho que o negócio... Agora,
os bons gestores, né, eu acho que eles não têm uma história de poucos anos, né, a gente está falando de gestores, né, no mercado, 3, 4 décadas de gestão, né, eu comecei no mercado no primeiro do Plano Real, né, então, 1º de julho de 94, e nem me considero tão velho, né? Tem gente mais velha nessa história aí. Então, assim, eu acho que escolhendo os bons gestores, né, as boas estruturas, as estruturas que permitam Diversidade de estratégia. ao grupo, né, que está ali, né, ter paciência para passar pelo inverno. Eu acho que tem tudo para dar certo, como vem dando, né? Eu acho que os bons gestores, eles, né, de novo, pode ser um pouco frustrante? Pode, né? Claro que todo mundo se frustra quando não bate seu benchmark. Mas foi um período muito duro, cara. Muito duro para a indústria e, cara, sobreviveu. Não é que você não teve nenhuma grande capotada, não teve. E até para adicionar, é o que a gente falou aqui, em crédito, em renda variável. Você também tem muita oportunidade, o que você precisa ter é cautela e seletividade. Acho que do lado de oportunidade, um pouco do que o Nando falou. Você tem gestores muito bons que aproveitaram esse momento para deixar seus processos de gestão e risco mais robustos, aproveitaram também o momento difícil de mercado para melhorar suas equipes, né? Então tinha muita gente boa disponível no mercado, de gestoras que às vezes não deram certo, ou que passaram por momentos difíceis. Então é aqui que a gente está focando. E talvez muito diferente lá de 2019, 2020, a gente como investidor, alocador e selecionador de fundos, a gente tem à disposição hoje os melhores gestores de fundos disponíveis para alocar, né? Então, diferente daquele momento em que muitos desses fundos estavam fechados para novos aportes, não tinha possibilidade de alocar, agora você tem, né? Então, você pode fazer uma boa escolha, tem boas oportunidades, e aí você tem o outro lado, que é talvez a combinação perigosa, onde você deveria tentar evitar, que são gestores que perderam muito PL, gestores que têm um turnover, né, uma rotatividade de pessoas muito grande, gestores que já estão com volumes sob gestão muito pequenos, e aí uma conta que a gente faz muito lá, que é complexa, mas que a gente tenta fazer para quase todos os fundos gestores, é o quão distante esses gestores estão das suas marcas d'água para voltar a recolher performance. Por quê? Isso você tem duas implicações. Primeiro, quanto esse gestor vai precisar tomar muito mais de risco para chegar naquele seu nível de retorno que compense todos os seus acionistas? E 2, será que aquelas pessoas vão querer ficar muito mais tempo trabalhando sem ter compensation, né? Então aqui é uma combinação perigosa, tá? Não são todos os casos que estão assim, também não são todos os casos que estão assim. A gente tem oportunidades nos dois lados, tá? Gente muito boa, né, Petit? Muito. Gente muito boa. Nós somos apenas um dos bons, né? Tem gente muito boa. Muito bom. Aqui a gente passou por tudo um pouco. Obrigado pela paciência. E se eu pudesse resumir, a gente falou de um ambiente de oportunidade, com cautela e seletividade, mas com paciência. Gente, não dá para mim para pensar em investimento e falar, puxa, eu vou colocar dinheiro hoje, amanhã eu tô rico e beleza. Ia ser legal, mas não dá. Então você vai investir e é para o longo prazo. Então a paciência ela tem que estar aqui sempre no entorno. Obrigado pela sua paciência. Hoje foi um episódio um pouco mais longo, que eu queria ouvir cada uma dessas cabeças aqui, colocar todo mundo junto para trazer uma informação de qualidade para vocês. A gente vai dar um pouquinho de trabalho para a Vic para colocar todos os letterings, explicando todas as palavrinhas mais difíceis que eles colocaram, mas a ideia é que vocês também busquem por conhecimento, vai tentar entender o que é. E outra, ficou com dúvida, quer saber mais? Manda aí no chat, escreve, segue a gente, ajuda a gente a divulgar um pouquinho mais, manda para a família, como eu sempre peço, porque aí quanto mais pessoas assistirem, mais a gente vai conseguir continuar gravando e trazendo esse conteúdo para vocês. Obrigado pela oportunidade, senhores. O pessoal está tremendo aqui, não voltar para a mesa. Obrigado pela chance de falar com vocês e até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado.